Meus queridos e minhas queridas, meus lindos, minhas lindas, meus amores, sejam bem-vindos a mais um podcast da nossa Expo Direito, precisamente do nosso Congresso de Direito Tributário. Vocês novamente comigo, professor Roberto Girão, coordenador do evento. Hoje eu tô aqui, gente, com uma presença ilustre, mas não é pouco ilustre não. É o maior advogado em direito tributário aqui do estado do Ceará, meu queridíssimo amigo, um cara que eu tenho uma enorme honra de chamar de, além de tudo, um grande amigo, que é o meu queridíssimo Diego Martins. Diego, parabéns por estar aqui no nosso podcast, no nosso evento. Muito obrigado por aceitar o convite também. Você que é coordenador da pós aqui da Unifor, né, uma das maiores universidades do Brasil. Além de tudo, é um advogado tributarista de mão cheia. Quanto tempo no mercado já, Diego? Rapaz, de advocacia, 15 anos. Eita, estamos entregando nossa idade aqui, né? A gente é da mesma época aí. De advocacia, 15, né? De magistério, praticamente ao mesmo tempo, porque logo quando eu me formei, eu comecei lá já a dar aula. Mas são duas coisas, né, que eu não consigo deixar, né? Igual a você, tanto a advocacia como o magistério, a sala de aula. Então, é bom, né? É bom, né? É uma a gente cansa. todo semestre a gente pensa, rapaz, vou diminuir o número de aula, vou deixar, e todo semestre a gente está aqui de volta. Quando diz assim, professor, tem uma disciplina ali, tem um módulo e tal, você olha a agenda assim, tem um vaga, eu vou, né? Mas é difícil. Diego, primeiramente, cara, quero começar te agradecendo aí por aceitar o convite para o podcast, né? E também o convite para participar do Congresso de Direito Tributário. A gente vai estar aí na Expo Direito. A Expo Direito esse ano está surgindo, né? Antigamente a gente tinha uns congressos isolados, congresso de penal, congresso civil. Esse ano, não sei se tu está acompanhando bem, acho que está desde o começo. Surgiu, foi essa feira. A Expo Direito ela não é mais um congresso, né? Ela virou algo maior do que os próprios congressos em si, ela virou uma feira jurídica. E ela é o maior evento jurídico nesse estilo do Brasil, sabia? Ela só perde para o Congresso da OAB, né? Que aí reúne todos os advogados de todos os estados, aí não dá para competir mesmo, né? É muito advogado no Brasil. Muita gente. E a Expo Direito, cara, é esse evento diferenciado. O que tu acha aí da Expo Direito? É algo distinto, né? É uma pegada nova que eu acho que a gente não consegue encontrar no país, né? Vários congressos juntos, assim. Roberto, ano passado eu tive a oportunidade de ir, né? Assisti a palestra de alguns amigos, inclusive a sua, foi uma das que eu assisti. E eu realmente me surpreendi, porque eu fui com outro colega, o professor Paulo Meyer, de Direito Penal. Paulo vai estar na Expo também, vai viu, gente? Vai estar também, né? E esse ano. E aí fui eu e o Paulo, a gente ficou surpreso com a quantidade de pessoas, né? Com a magnitude mesmo do evento aqui no nosso estado, porque de fato a gente só vê eventos dessa natureza, acaba sendo um eixo ali Rio, São Paulo, Belo Horizonte, né? Mas aqui em Fortaleza a gente nunca tinha visto. E fiquei muito feliz quando eu vi, né, a divulgação que aquele congresso notório, aquele inicialmente que estava mais focado ali, que era para o penal, né, ano passado, que seria realmente uma expansão, que seria um congresso, uma feira, né, uma exposição jurídica como um todo, e dentro todas as áreas do direito praticamente estão abraçadas aí no evento. Eu achei muito importante porque há muito tempo, e aí eu não vou dizer, né, mas há muito tempo, às vezes, os alunos da gente de graduação, até depois, sente falta, porque quando a gente entra na graduação, todo mundo quer o congresso. E quais são os grandes eventos que tem na nossa cidade? E aí, infelizmente, eu acho que com o tempo, né, nós que fizemos mestrado juntos e tudo, na época tinha muito aquela ideia, qual é o congresso bom que vai ter direito constitucional, o direito tributário, de cada das suas áreas. Então, tinha os eventos, e aí nós temos, né, eventos de questão mais acadêmica, né, os próprios eventos promovidos pelo Comped, mas eventos no sentido de trazer a prática, ver como é que o profissional atua. Eu acho que o mercado estava muito carente, e eu acho que a ideia, né, todos os idealizadores, mas assim, falar no nome do Alan, né, que é o que eu conheço, é que é um cara assim, fora da curva de idealizar e botar em prática, né? Eu já lhe disse outra vez, não só aqui no podcast, eu disse, rapaz, o Alan é incrível no sentido de botar, mesmo que ele imagina, ele consegue colocar no papel e concretizar, porque realmente era algo que eu acho que Fortaleza estava precisando, né? Precisando de um congresso, mas ele não brincou, né? Ele trouxe logo uma feira de exposição com todas as áreas, palestrantes do mundo todo, né? Vai ter professor, inclusive,
pessoal, eu vendo que estava trazendo de evento, eu vi professor que vai vir de Portugal, da Espanha, não sei o que, de todo canto aí do mundo para estar presente aqui no evento. Vamos ter ministros vai ser incrível, aí também, Ministros, vai ter gente do STJ, dos tribunais superiores. Gente do CNJ também, né? Vamos ter gente que com muita experiência no CNJ. Um exemplo deles é o nosso ex-presidente da OAB, Valdetário, que inclusive está no Congresso de Direito Tributário com a gente. Olha que legal. Cara, e aí, Diego, a gente tem essa grande inovação, na verdade, que são 17 congressos dentro de um, tá? Vamos dizer assim. Mas, logicamente, a gente sabe que a melhor área e o melhor congresso vai ser qual? Tributário. Lógico. Tributário. Tem nem pra onde correr, Os outros né? que me perdoem, né? Até porque a gente passa por um momento especial no direito tributário, né? Tudo bem, a gente vai ter penal, civil, segurança pública, que é capitaneado pelo meu grande amigo André, ele é meio louco, mas ele faz os melhores. Ele, quando põe uma coisa na cabeça, ele vai atrás mesmo. Então o congresso está bem grande também. Mas o de direito tributário, a gente tem uma carta na manga, vamos chamar assim, que é a reforma, né? A gente está passando por uma reforma, um pouco apressada, eu posso até te dizer assim, né? Mas a reforma ela trouxe uma inovação muito grande, que foi justamente a criação do IVA Dual, né? Que a gente tanto falava. Eu lembro que desde das nossas épocas de mestrado, a gente falava de reforma tributária. A gente não é tão velho não, tá, gente? Só deixar isso claro aí. Eu e o Diego, a gente tem uns 3 anos só isso. Eu e o Diego, a gente tem uma longa amizade aí, mas nós não somos tão velhos não. E a gente já falava da necessidade de uma reforma, né? E aí veio, enfim, a reforma. Né, um pouco fatiada, vamos chamar assim, a gente teve a emenda constitucional aprovada, tivemos a primeira lei de regulamentação da reforma aprovada, mas nós vamos precisar ainda de muita coisa. O que você vê aí dessa reforma que com certeza, eu já antecipo, né, vai ser muito tratado no nosso Congresso de Direito Tributário? O que você vê dela aí, assim, no geral? Roberto, eu acho, né, que a reforma tributária, como uma pessoa que por natureza sou otimista, né, otimista, porém realista, né? Quando veio a ideia da PEC ainda, quando ainda era proposta de emenda constitucional, o pessoal diz, com a reforma tributária, que a ideia inicial, né, para quem não sabe, era só simplificar o consumo, a tributação do consumo no nosso país, então vamos simplificar aqui o ICMS, ISS com IPI, PIS e COFINS, né, que pega o faturamento de todas as empresas, e vamos criar o IVA, um tributo. Então, de 5 vai virar 1. Olha que incrível. Vai diminuir a questão de tributos no nosso país. Então, 5 vai virar apenas 1. E aí, a gente foi acompanhando, né, como na época, né, já éramos, inclusive, além de advogados, professores também, então, normal a gente acompanhar os estudos, né, da tramitação da reforma. E no caminhar dessa emenda, dessa PEC, naquele momento, eu já fui vendo assim, rapaz, isso vai ter muita oportunidade quando foi aprovado. Porque 5 viraria 1. Sim. E aí, no meio do caminho, como você falou, não vamos criar um IVA, mas vamos abrasileirar esse IVA, né? Em nenhum local do mundo o IVA é repartido, né? A competência da instituição do IVA é repartida. E aí o IVA, né? Também, novamente, para quem está nos escutando aqui, é um imposto sobre o valor agregado esse que é sobre o produto que você adquire e vai consumir, daí simplificar a tributação do consumo. E aí o IVA, ele disse, olha, não dá certo num sistema que nós adotamos de federalismo brasileiro, né, o federalismo fiscal, não dá certo a gente ter um único IVA. Vamos transformar esse IVA, né, o IVA dual, e esse IVA dual vai ficar, os estados e municípios, ICMS e ISS vai ser o IBS, e a União vai transformar praticamente o PIS e COFINS em CBS. Mas olha, serão os mesmos faturadores, a mesma base de cálculo, e a alíquota, a gente vai fazer uma alíquota de referência, para a gente ter como base qual é a média dos estados com municípios, com a média do PIS e COFINS, seja no lucro real, seja no lucro presumido. E aí eles chegaram, e aí 20% para um, né, 8,70% para o outro, CBS, carga tributária possivelmente do IBS com a CBS, vai ficar algo em torno de 28,70%. E aí acompanha mais um pouquinho, aí diz, certo, e como é que vai ficar a questão do IPI, que sempre foi um imposto polêmico do ponto de vista de um princípio importante da Constituição, que é a seletividade, né? Seleciona as alíquotas para ser tributada de acordo com a essencialidade ali do produto. Não.
Com o IPI, a gente tira o IPI, porque o IPI agora vai ficar junto ali com, talvez, com o IBS, com a CBS, que era a ideia inicial, mas depois o IPI é substituído pelo imposto seletivo. Então a gente não tem mais 5 que vira 1, a gente tem 5 que vira 3, porque temos IBS, CBS e o imposto seletivo. E aí disse, não, mas o IPI na Zona Franca de Manaus, ele tem que ficar mantido por conta de várias questões, inclusive questão constitucional, questão socioeconômica, que a Constituição diz que o incentivo fiscal, quando tem o objetivo de desenvolver aquela região do país, a Constituição permite até, né, o princípio que tanto cai na OAB quando tu dá aula, o princípio da uniformidade geográfica, o PUG, que o Roberto chama, como é que vai ter o IPI Zona Franca de Manaus? Então, é o IBS, CBS, o imposto seletivo, o IPI. E aí depois algumas taxas relacionadas também à Zona Franca. Então 5 tributos, que ia ficar 1, continuou sendo 5 tributos. E com o aumento da carga tributária. O que é que eu quis dizer com isso tudo, quando eu falei do contexto econômico da reforma? Só na transição do que era PEC para a emenda constitucional, quando ela é aprovada, naquele primeiro momento, né, os clientes da gente, como a sociedade, como tudo certo, e aí a gente já vai ser cobrado em 2024, quando a emenda constitucional foi aprovada em dezembro de 2023, eu disse não, porque no direito existe um negócio que tem que ser regulamentado. E aí há 2 projetos de lei que foram feitos, né, o PL 68 e o 108, o 68 já concretizado agora em janeiro de 25, pela lei complementar, e o PL 108 ainda não. Então, naquele primeiro momento, quando o PL foi feito, aí eu disse, só no Brasil uma lei já nasce inconstitucional, porque várias questões da lei complementar, quando nós advogados fomos identificar, começamos a ver várias incongruências, base de cálculo reduzida, algumas exigências que foram feitas com relação à receita de locação e tal, que é uma coisa que impacta muito quem trabalha, né? Eu, para meu escritório, a gente trabalha muito com questão de empresas patrimoniais, road patrimonial, receitas, os contratos têm que estar ativos até 2025, até a data da aprovação. Como é que ele exige na data da aprovação da lei, que é um novo critério de tributação, se eu não respeito o princípio da anterioridade, legalidade, enfim. Então começa a questionar, pode ou não pode essas questões? E aí eu estava dizendo, em amigos, em sala de aula também, no próprio escritório, aos clientes, que eu disse, olha, vai gerar muita discussão. Por quê? Porque tudo que é novo gera interpretação. E tudo que gera interpretação, e disse ontem a um colega juiz, num despacho que eu fui fazer, eu disse, olha, não é o juiz que forma a jurisprudência. Quem é que forma a jurisprudência? Somos nós, advogados. Sim. Né? E aí, com todo respeito aos colegas contadores também, que atuam na área tributária, né? Muitas das vezes sabe muito mais do que o advogado, mas aquela interpretação, eu disse, olha, eu não concordo se o IBS, será que o IBS e a CBS vai estar dentro ou vai estar fora da base de cálculo na transição do IBS, da base de cálculo do ICMS? Vai estar dentro ou vai estar fora? O IBS. Aí, vixe, tá ali. Tá explícito na lei? Tá, não. Será que cabe um teste tributário igual a exclusão do ICMS da base PIS e da COFINS, como o ISS da base PIS e COFINS? Então, são interpretações que acabam gerando discussões no ambiente jurídico. O que vai gerar discussão no ambiente jurídico, consequentemente, as pessoas, o mercado vai procurar aqueles que estão mais atualizados. Aqueles que estão atualizados vão levar os casos aos tribunais, seja administrativo, seja tribunais judiciais, e aí dali vão surgindo novas jurisprudências. O que eu costumo dizer também é que tudo que vem ali de muito novo, a gente não sabe porque a gente tem que judicializar até para saber como é que vai ser o comportamento do Poder Judiciário. Exato. Eu sei, aquilo é inconstitucional. Como a gente sabe que é inconstitucional? Não, eu acho, certo, mas para a gente achar, né, e aí não entenda que talvez eu, por ter uma natureza mesmo de advogado tributarista de contencioso, até mais do que consultivo, gosto muito do consultivo, mas o que eu amo e brilha meus olhos é o contencioso, é o que eu gosto de estar ali realmente na briga pela interpretação da lei tributária. Então, quando existe essa discussão, aí tanto os contenciosos administrativos como o Poder Judiciário ele vai ter que dizer quem é que tem razão nessa interpretação. Então, eu acho que é um momento, o ano de 2025 é um ano propício, assim, foi totalmente bola dentro quando fez a feira Expor Direito e colocar o Congresso de Direito Tributário dentro da exposição, no sentido de dizer, o ano de fato, 2025, é o ano da preparação para a reforma, porque algumas pessoas dizem, só em 2032, quando tiver... Não, 2025
já está à venda, a gente já tem que estar estudando, se preparando, né? Quem aí tem suas empresas já se organizando, procurando os profissionais de mercado, para que em 2026 já vai começar alguns testes, né? Como o IBS-CBS aí 1%, ainda que seja uma alíquota teste, mas já vai iniciar. Então eu acho que quem se antecipar, quem se preparar, quem tiver ali antenado, não vai faltar oportunidade, seja para advogado, seja para quem é da área da contabilidade. Eu também digo, neste primeiro momento, eu até acho que vai ter uma demanda muito maior para os contadores. Sim. E fico muito feliz com isso, porque não existe, né, quem trabalha no tributário, não é para isso, não tem essa briga de advogado com contador. É de fato uma ser uma sinergia, é né? uma sinergia que tem que ter. Os dois andarem de mãos dadas. Os dois andarem de mão dada até o fundo do poço ali, junto com a empresa, para encontrar a melhor solução. Porque os contadores vão ser demandados do sistema atual e do sistema de transição para operacionalizar toda a contabilização ali das empresas. Então, aí aquilo ali, a operacionalização, contabilidade. Aí ele diz, certo, mas essa operacionalização está certa ou está errada? Aí quem cabe a quem? Ao advogado. Então eu acho que é um momento realmente de muita discussão, vai ter muita polêmica, né? E eu estou de fato otimista do ponto de vista que vai ter muita demanda, né? Porque, querendo ou não, é o nosso trabalho enquanto advogado, são as demandas. As demandas consultivas, no sentido de que muitas empresas, as mais preparadas, estão já nos procurando em 2025 para que nós possamos fazer planejamento tributário frente à reforma tributária, ele identificar qual é o impacto que o negócio dele vai ter com a reforma tributária, assim como, né, outras que dizem, não, eu quero esperar entrar em vigor, quando entrar mesmo a partir do ano de 2026, já tem como eu discutir? Sim. Uma discussão grande que vai ser, eu não entendo ainda, eu já li várias vezes, assisti várias palestras, desde quando começou a emenda constitucional, sobre o split payment. Eu não sei praticamente essa forma de compensação financeira que vai ser por meio do split payment, eu não sei, não consigo ainda imaginar como isso vai se operacionalizar, assim como a questão do cashback para pessoas que têm, né, são baixa renda e teria essa compensação em conta de energia, né, algum retorno em conta de energia e algumas outras questões. Então são institutos novos, cashback, a gente nunca escutou falar, alguns até brincam porque são institutos americanizados, né? Então assim, cashback, split payment, por que não usar, né, o dinheiro de volta, né, o dinheiro que retorna, o split payment exatamente assim, um pagamento que seja rápido, tal, instantâneo, por que não? Tudo bem, aí não vamos justificar porque houve essa americanização ali dos termos. Mas com tudo isso, eu acho que é um momento assim, de muito estudo, muita preparação e de grandes oportunidades. Não tem como, né, se falar que vai acabar, quando a gente começou vai acabar essa questão, porque vai ser, como eu estava falando no começo, vai ser só um tributo, então tudo que for fora discussão, disso, não vai ter mais papo para o advogado brigar. Contador, coitado, vai se acabar, que jeito nenhum. Acho que são as duas profissões que nos próximos 10 anos vai crescer demais, né? Então eu estou realmente animado, né, com isso. Espero que nos próximos 10 anos, eu espero, né, apesar de novo, eu quero conseguir minha aposentadoria. Que é isso, rapaz? 10 anos. Que é isso? Quero, porque a Maite já vai estar com 15, e aí eu quero curtir a aposentadoria nos próximos 10 anos, que é quando a reforma tiver. Ele fala, ele é pior do que eu, ele é mais workaholic do que eu. Ele fala, eu lembro de uma história do Diego, vou quebrar o gelo aqui rapidinho, que o Diego foi sair de férias. Foi sair de férias com a esposa e com as filhas. Aí levou o notebook e ficou trabalhando, vai sair de férias. Até me chamou, tu lembra? Ah, não, vem passar o dia aqui. Eu ia passar o dia lá e eu tô trabalhando. Então não tem muito... Eu sei que você fala, mas não tem muita veracidade nessa sua fala, não. A gente que sempre trabalhou, deu aula, advogou, a gente não consegue se aquietar, sabe? A gente é inquieto por natureza. Eu já sou inquieto por natureza de fato, né? Os meus alunos dizem que eu não paro quieto, eu fico andando de um lado pro outro querendo cavar um buraco enquanto eu tô dando aula. Tu já é um pouquinho mais calmo do que eu, mas ainda segue sendo inquieto aí. Cara, a reforma realmente me parece muitas vezes, Diego, acho que talvez tu tenha a mesma ideia do que eu tenho. Reforma no Brasil, geralmente a gente faz de qualquer jeito, deixa os erros... É como se a gente quisesse trocar o pneu do carro com o carro descendo uma ladeira. Entendeu? A gente faz as coisas, deixa os erros aparecerem pra gente consertar esses erros depois. A gente não planeja, né? A gente tanto fala de planejamento tributário, por exemplo, que para as empresas é essencial,
e a gente não consegue planejar uma reforma, por exemplo. A gente até faz ali, tem boas ideias, o cashback, por exemplo, é uma excelente ideia. Agora, como é que a gente vai operacionalizar isso aqui, por exemplo, né? Então a gente joga de qualquer jeito. E aí a gente deixa o carro descendo a ladeira, com 2 pneus furados, a gente tem que trocar o pneu. Isso aconteceu na reforma trabalhista, não sei se tu lembra, 2017. Foi engraçado. A reforma trabalhista entrou em vigor no dia 11 de novembro. 11 de novembro. No dia 13, surgiu uma medida provisória para corrigir os erros da reforma. E aí a medida provisória ela caducou. E o texto original voltou. Olha que bizarro. A Previdenciária, a gente teve as mesmas problemáticas agora, inclusive com a parte do regime próprio dos servidores, isso é uma confusão. Aí a tributária, aprovamos a emenda, aprovamos a primeira lei, que já nasce, como tu já bem disse aqui, inconstitucional, cheia de falhas. Aí qual é a nossa cara como advogado? Judicializar. Vamos ter que ir lá, por quê? Porque se está inconstitucional, a gente tem que corrigir. Como você bem disse, quem faz a jurisprudência não é o magistrado. A tese não sai da cabeça do magistrado. A tese sai da cabeça do advogado. É o advogado que está ali no cotidiano, no dia a dia, vendo a lei, vendo a doutrina, vendo as jurisprudências para formar a sua tese tributária. A gente teve aí, acho que 2007, 2008, não lembro muito bem, aquela época daquelas teses tributárias, né? E aí a Receita foi pacificando, o PGFN foi pacificando também, e agora a gente voltou à normalidade. Só que eu acho que, como você bem disse aí, nos próximos 10 anos aí vai ter novas e novas e novas teses surgindo, principalmente com essa loucura que vai ser essa reforma do jeito que está sendo. Mas a minha pergunta, beleza, a gente sabe que vai impactar o campo das espécies tributárias, não tem para onde correr, mas a tua fala, ela me acendeu aqui um alerta. Tu falou da repartição, tanto de competência quanto de receita, né? A gente vai ter essas duas partes de repartição. E aí eu te pergunto, hoje em dia, a gente tem uma certa, vamos dizer, uma segurança. A gente tem um entrave de tributos federais, por exemplo, a gente vai buscar lá o CARF. A gente tem um entrave de tributos estaduais, aqui no estado a gente busca o CONAT. E por aí vai. Então a gente já sabe quem é que administra cada tributo, qual a competência de cada ente também, e quais as esferas de julgamento. Com esse IVA dual, né? Ou dual, se você preferir, que vamos ter o IBS e a CBS. A CBS, beleza, está relativamente unificada. A gente sabe que vai se manter ali pelo CARF. Agora, meu amigo, olha a loucura que vai ser o IBS. E aí? Eu vou ter uma esfera de julgamento municipal, vou ter uma esfera de julgamento estadual. O que eu vou fazer quanto a isso? Porque, beleza, eu vou unificar o ISS e o ICMS. Ok, mas como é que eu vou fazer isso? A parte de julgamento. Tu acha que isso vai impactar nos julgamentos? O que tu acha aí? Eu acho que, como eu tinha falado, né, para quem também não sabe, estou dizendo porque eu acho que tem muita gente que está nos ouvindo que já sabe, né, já leu, já Sim. entende tributário, mas também nós temos alunos e pessoas, empresários, pessoas do mercado, que querem entender mais um pouco da reforma. É muita informação, a gente até pede, assim, às vezes, para a pessoa se desfoca da informação, porque é muita informação, a pessoa fica, às vezes, até confusa. Informação demais desinforma, né? Desinforma, exatamente. Mas o que é que eu acho, né? Como eu tinha falado, o projeto de lei, o 108, ele institui, né, a CBS, o IBS e o Imposto Seletivo. E tem outro, isso 68, e tem outro, o 108, que ele trata de um comitê gestor e algumas questões relacionadas à ITCMD. Sim. E aí o comitê gestor, quando criou-se esse IVA, né, de duas competências, de IBS com CBS, disse, olha, vai ser o seguinte, estados e municípios vai ser gerido por esse comitê gestor, e esse comitê gestor também vai decidir a respeito da repartição, como você falou, de receita, que ainda está em projeto de lei, não virou lei. Mas analisando o PL 108, com as alterações que já foram promovidas, Câmara e Senado, e discussões, o que é que a gente pode entender como tendência disso aí? O comitê gestor será um órgão que aí nem é estadual e nem municipal. Então seria um órgão o quê? Como a gente chama no Brasil? Nacional, supranacional, é o quê? Sui generis. Sui generis, né? É o quê? Quando ele não consegue encaixar. Porque, como você bem falou, hoje, quando eu tenho uma tributação federal, é algo básico, né? O Roberto sempre fala nas aulas dele da OAB, que é o quê? Pessoal, foi um tributo federal, não tem pra onde correr. Seção judiciária do estado tal. Não tem, né? É Justiça Federal. E
o IBS agora, Sérgio, o IBS, ele é de competências compartilhadas estados e municípios, substitui ISS e ICMS, mas ele é nacional. Primeira polêmica do ponto de vista de discussão. Quem é que vai interpretar a interpretação disso? Porque, atualmente, qualquer discussão que eu tenho de ICMS no estado de Ceará, eu vou para o CONAT, Secretaria da Fazenda, de ISS em Fortaleza, eu vou para o Contencioso Administrativo e Tributário aqui de Fortaleza. Nosso queridíssimo CAT. E aí agora, né, e aí eu não vou nem falar que nós temos, apesar de ter mais de 5 mil municípios, claro que nós não temos mais de 5 mil contenciosos, mas vamos dizer, por baixo que nós tenhamos, né, 60 contenciosos, por bases municipais. Sim. Por baixo, porque considerando o das capitais, né? E aí bota ali também o de Brasília, tal, do Distrito Federal, o das capitais e alguns que, por exemplo, aqui no Ceará, além de Fortaleza, nós temos estrutura de contencioso, que eu sei, já atuei, Sobral, Juazeiro do Norte e Caucaia, e salvo engano, Crato também. Mas esses três eu tenho certeza, já tive, né? Sobral, Juazeiro do Norte e Caucaia. Então, esses três, pronto, só o Ceará tem 4. Você imagina em São Paulo, Ribeirão São Preto, Paulo. Campinas e tal. Quantos não já... São Paulo são, se não me falar a memória, 13. Assim, quantos não devem ser? Então, essas estruturas... Rio são mais 6. Pronto, essas estruturas que hoje são municipalizadas serão estruturas a serem absorvidas pelo comitê gestor, e é o que fala de o contencioso do IBS. Então, o contencioso do IBS, que tem um capítulo específico num projeto de lei 108, ele tende a dirimir todas essas questões, que será um órgão de fato, né, nacional, muito possivelmente com sede, muito possivelmente em Brasília, assim como acontece hoje com o CARF, que é o que vai julgar a CBS, e os outros tributos, que mas não vai acabar, imposto de renda, CSLL, contribuição previdenciária patronal, folha de salário, tributo sobre a atividade aduaneira, né, IPI, importação e exportação, nada disso acaba. Mas eu acho que o primeiro impacto é o impacto nos contenciosos, né? Nos contenciosos estaduais, municipais, como é que vai ficar, porque cada contencioso tem o seu tipo de regramento. Né? Tipo de composição, né? Tem um tipo de regramento, um tipo de composição. A regra em todo contencioso, por exemplo, é ter, segunda instância, composição paritária. Né? Eu, inclusive, já fiz parte aqui, 2 mandatos em Fortaleza e 2 mandatos no estado do Ceará, e a regra é essa. E aí eu tive uma vez um problema, posso citar, porque enfim não é nada sigiloso, tem que ser de conhecimento, que o contencioso administrativo do município de João Pessoa, a segunda instância, não permite se fazer sustentação oral. Sim. Então eu não acreditei quando eu tive o caso. Apresentei o recurso e fui diligenciar para dizer, olha, eu gostaria de ser informado quando pautado para que eu fizesse a sustentação oral. Ele disse, não tem sustentação oral. Eu disse, como assim não tem sustentação? Não, é julgado, mas não tem sustentação. Eu disse, mas como é um órgão paritário, tem que ter a sustentação. Não tem. Então, essa unificação de dizer que vai ser sustentação oral, qual o momento de memoriais, recurso, julgamento e tudo, toda essa vai ser, né, tratada em uma única legislação. Então, unificada. Eu acho que aí é o primeiro impacto para o contencioso administrativo do IBS, porque a CBS fica com o CAF. Sim. Com relação ao poder judiciário, também é outra problemática, porque a mesma lógica que se aplica, né? Se for federal, eu vou para a Justiça Federal. E os tributos estaduais, né? Estaduais e municipais hoje, todos vão para o fórum, aqui no nosso caso, Fórum Clóvis Bevilacqua. Para onde é que vai, já que eles são nacionais? A Justiça Federal vai criar uma competência específica para julgar, né, tributos da União e aí CBS e tributos supranacionais ou nacionais, não sei qual é o nome que vai ser dado, IBS. Como é que vai ser isso? Não sei. Porque não vai acabar o IPVA, não vai acabar o ITCD. Então as demandas de IPVA e ITCD ficariam com a Justiça Comum. E as outras ficariam com a Justiça Federal, e as varas da Justiça Federal criarão esses novos. E só mais um ponto, tá? Não vem até também estudando e tal, vendo alguma discussão. Eu acho que ele vai até estar aqui, o professor Marco Bruno vai estar aqui no nosso evento. Eu acho que eu estou vendo como postar a foto dele, não? Acho que talvez esteja. Tenho que confirmar. Não sei se... Pronto, o professor Marco Bruno, se não tiver, ele tem um grande nome de juiz federal aqui do TRF, daqui da região. O professor Marco Bruno disse uma vez, olha,
Os próprios magistrados que passaram no concurso, digamos, que os tribunais tenham feito, né? Independente de qual TRF seja, até esse ano, estudaram no sistema tributário anterior. Sim. Antes da emenda constitucional 132. Então não sabem o que é base de cálculo, o que é fato gerador do IBS da CBS. Então, até isso, aí o impacto que eu tenho, o novo curso de juiz, o curso de formação dos juízes, vai acabar tendo que ter o quê? Uma formação para o novo sistema tributário. Sim. E é algo que eu estava até dizendo, né? Não sei se tu já disse em sala de aula para alguns alunos. Tem alunos que são um pouco doidos, que além de doido no sentido assim, né? Eu quero ir para o mercado, né? Advogar, fazer concurso e também ser professor. Sim. Porque é doido, né? Escolher ser professor também. E eu digo, pessoal, essa é uma oportunidade. Porque vai ter que ter muito professor de tributário, por exemplo. E aí a gente já tem um tempo aí de chão no magistério, né? A gente sabe que não falta aula, a gente meio que escolhe mesmo, tem que ver a agenda, porque temos uma vida corrida e temos uma vida fora o profissional, né? Então a gente tem que ter uma vida pessoal também para equilibrar e tudo. E ele disse, eu digo assim, olha, vai ter que ter, porque tem que ter formação para os juízes, para os próprios Ministério Público, como é que vai ficar os crimes tributários. Exato. Crime tributário, que hoje é de competência 100% da Polícia Federal, o IBS vai ficar o quê? Vai ser da Polícia Estadual, Civil? Não, a Civil é só o estadual. Há grandes sonegações de IPVA? Não há. Não. A questão toda que envolve... IPVA? A questão toda estadual é o ICMS e um pouco do, né, ITCD. Do ITCD, mas no estado nosso, Ceará, não tem aquela relevância toda do ITCD, como nós temos em São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais, que já são secretarias de fazendas estruturadas para isso. Então eu acho que realmente o impacto disso aí na discussão e na interpretação de como vai ficar, quem é que vai julgar isso, eu acho que tem total pertinência, discussão, e vai ter muito pano para manga. É o que eu te disse, né? Às vezes a gente faz uma reforma sem pensar nos próximos passos. Eu brinco muito com os meus alunos, tanto das pós quanto da graduação. Tem os alunos da graduação que são mais impactados pelo tributário. Eles gostam, né? Eles não são muito normais, é que nem a gente na nossa época. Mas eu brinco muito com eles que a reforma tributária, do jeito que a gente faz, né, como a gente vem fazendo desde do projeto anterior, na época que a gente ainda era mestrando, né, tanto eu quanto você. Ela me lembra muito os filmes da Marvel, né? A Marvel tem os universos, né? O universo da Marvel, a primeira etapa, a segunda etapa, a terceira etapa. A nossa não, a gente até tenta dividir em etapas, mas faz tudo junto. É como se juntasse todos os heróis de um só filme, só tivesse Vingadores. Por quê? Porque a gente fica confuso. Logicamente, vai ter muita oportunidade. Isso aí é algo que é consolidado para todo mundo. A gente sabe que o advogado, o contador, os próprios professores, como você bem ressaltou aqui, vão ter muitas oportunidades com essas reformas. Mas a gente vive uma questão de insegurança, né? A gente não sabe muito bem, porque os próprios legisladores que fizeram os projetos também não sabem, a gente fica essa confusão, como que isso vai se dar, né? Como que a gente vai lidar com a reforma, como que o empresário, que pra gente provavelmente é quem mais vai sofrer o impacto que eu digo fiscal, né? Porque não que nós advogados não sejamos empresários, eu tenho meu escritório, você tem o seu, e a gente sabe, por exemplo, que essa alteração já vai, em tese, se a gente olhar friamente, impactar na nossa diferença de alíquota do que a gente paga de ISS e o que a gente vai pagar agora. Vamos ter um aumento tributário. E esse tipo de tributação, Diego, ele impacta sobre o consumo, né, basicamente. E a gente sabe que no nosso país, o principal gargalo tributário sobre o consumo ele é indireto. Então, eu repasso. Né? Você vai comprar um celular. Vai numa loja, comprar o celular, tributação sobre o consumo, ele vai repassando. Até chegar na gente, consumidor final. E, logicamente, toda a reforma tributária ela não muda, por mais que ela crie, como você disse. A ideia é criar um tributo para substituir 5. Criou 5 para substituir 5. Beleza, segue tudo igual. Mas ela não muda essa sistemática que a gente tanto fala, né? Ah, não, a isonomia tributária, a justiça fiscal, tem que tributar mais sobre a renda e o patrimônio, né? Para ser uma justiça fiscal. Não, a gente continua tributando mais ainda sobre o consumo. Então, a primeira fala aqui foi, a gente vai teríamos um tributo substituindo 5, agora temos 5 com aumento da carga tributária.
com o aumento da alíquota, que continua incidindo sobre o quê? Consumo. Então a gente até teve, não vou também ser hipócrita e dizer que a reforma não alterou o ITCD, por exemplo. Alterou. A gente tem novas sistemáticas quanto a isso. Mas me parece, como era a ideia desde sempre, que a tributação fosse sobre o consumo. E aí a gente cria até aquela falsa ilusão, né? Ah, não, se eu vou simplificar os tributos, eu vou diminuir a carga tributária. Que foi a justificativa da reforma na época. Eu lembro muito bem, o primeiro texto da reforma, e a gente precisa de uma reforma, só para antecipar aqui para todo mundo, não vou negar que a gente precisa, nossa CTN é de 66, mano. Antigo pra caramba. Nossa lei matriz tributária do Brasil é uma lei de 66, que não teve uma reforma há muito tempo. Então a gente precisa de uma reforma. Mas será que é esse o caminho? A reforma é dessa forma? Será que a gente vai ter uma justiça fiscal? O que eu sei é o seguinte, a gente vai ter muito problema aí. Muito problema. O que você acha aí desse cenário aí nos próximos... A gente falou dos 10 anos. Mas tem um ponto que vai ser mais marcante ainda, que vai ser a congruência que eu vou ter dos dois sistemas. O antigo, vamos chamar de sistema antigo, tá? E o sistema novo. Eu vou ter um momento de transição que eu vou estar lá, ó, pagando o imposto seletivo, que eu vou estar lá pagando o IVA, o IBS, a CBS, eu vou ter vigente o ICMS. E tu falou aqui do judiciário. Hoje, se eu tenho um problema estadual, né, do tributo estadual, eu vou para a Justiça Comum. Nosso fórum aqui, o nosso Clovão, né, que a gente chama. Se eu tiver o IBS indo para a Justiça Federal, mas eu tiver um problema de ICMS no mesmo sistema que eles vão estar lá, ó, juntos, eu vou para onde? Para comum, para federal? Pensa na insegurança que isso vai ser, né? E os próprios magistrados também, como é que isso vai ser. O que você acha dessa confusão toda que a gente vai ter com os dois sistemas existindo, coexistindo simultaneamente? É isso, eu acho que, como você diz, né, o pior, e quem defende a reforma, assim, eu defendo no ponto de vista que eu acho que dá simplificação, reduzir a questão da obrigação tributária, eu acho que tem que ter realmente uma legislação de ISS, né, considerando 5 municípios, a gente sabe que nem todos os 5 municípios ditam, regulam mesmo, né, muitos dependem do fundo de participação, mas vamos dizer que todos façam, né, por muitas legislações, né, de ISS, que tem, por sua vez, ser vinculado à Lei Complementar 116. Então, eu acho que os que defendem ele ferrenhamente, dizem assim, olha, toda vida que você faz uma reforma, a pior coisa é você fazer uma reforma dentro da casa. Então, quando você faz uma reforma e está na sua casa, faz uma reforma e está no seu escritório, é horrível, porque você está dentro e você está vendo aquela reforma passar. Então, praticamente, é isso que a gente vai viver, né? Como você disse aí, a gente vai estar no novo, pegando o novo e com o anterior também. Então, vai ter dois sistemas, eu vou ter ali que acompanhando. Eu vejo isso, novamente, eu acho como muito trabalho, porém, quando eu falo muito trabalho, eu vou ser repetitivo, uma coisa puxando a outra. É muito trabalho, mas acaba que esse muito trabalho, o mercado mesmo seleciona, só vai dar conta quem tiver ali atualizado, quem tiver preparado, né? Porque eu acho, Roberto, que tem a questão tributária, que é no final do dia, tem, mas quem trabalha, a empresa, muitas questões ali, as consultorias empresariais, eu não falo nem jurídica, tá? Consultoria de gestão empresarial, que nós temos aqui muitas, elas vão passar, eu acho que tende a aumentar, porque muitas questões relacionadas à reforma vai estar numa gestão de contratos, vai mexer na logística dela. Olha, o meu negócio, olha, não dá mais para eu contratar se eu tinha fornecedor. Tudo do Simples Nacional eu não vou ter mais porque eu não vou poder me creditar. Um exemplo, Exato. é uma das grandes discussões. Então eu tenho que fazer todo o mapeamento de quem vai ficar meu fornecedor. Então o setor de logística, de compras, o comercial, vai ter que se estruturar para isso. O outro setor para isso. Então vai ter vários impactos e reestruturações de setores internos da empresa que possivelmente vão contar com o jurídico para saber um caminho mais seguro. Mas eu digo assim, né, acaba que como um todo, espero que aqueça esse mercado no sentido de consultoria empresarial como um todo, de administração, de gestão, contabilidade, jurídica, toda essa questão aí, a parte da educação, né, Sim. a gente trabalha com educação, que a professora também tende a aumentar, porque muitas pessoas querem se profissionalizar, e aí a gente já está começando a ver coisas mais nichadas, por exemplo, o impacto da reforma no
setor da saúde, Sim. o impacto da reforma na construção civil, né? o impacto da reforma para a indústria de comércio, a indústria de comércio foi ótimo, para a indústria de confecção, Sim. para o comércio, né? Então, e tudo muito nichado. Então, eu acho que é um problema, é uma confusão, mas eu acho que é da confusão que a gente tem que extrair uma coisa boa e ver, enxergar aquilo ali mesmo como uma oportunidade. Show de bola. Pra gente finalizar esse nosso podcast aqui, já agradecendo ao pessoal aí pela presença, todo mundo tá escutando a gente. Foi muito difícil trazer o Diego, tá? Foi muito difícil trazer o Diego, porque o Diego ele furou comigo 2 vezes, 3 vezes antes de vir. Foi. Rapaz, o cara, ó, a gente entrevistou 3 aqui no podcast, o Diego é o terceiro. Veio um lá do Amapá, que foi mais fácil entrevistar do que você. Que tô aqui em Fortaleza. Que tá aqui em Fortaleza, que é quase meu vizinho, cara. Mas, Diego, olhando para essa câmera aqui, você vai dizer para todo mundo que tá nos escutando, nos visualizando também, por que eles não podem perder a nossa Expo Direito e, principalmente, por que eles não podem perder no nosso Congresso de Tributário a sua palestra. Vai lá, mandando a ver para o nosso público. Pessoal, eu acho que a Expo Direito é uma oportunidade única de você ter na cidade nossa aqui de Fortaleza várias áreas do direito, né, juntas, vários profissionais, professores de renome nacional e internacional, no mesmo local, né, nesses dias que vai acontecer a Expo Direito. Então, primeiro ponto, não perder a oportunidade, porque é uma questão única de ter isso aqui na cidade. Eu acho que nunca na história da cidade de Fortaleza teve um evento desse. Então, o primeiro ponto é isso. E por que não pode perder o congresso em si, que estava do Expo Direito, do direito tributário nosso, e aí, claro, né, convido a palestra de todos, mas a minha especificamente. Muito que a gente falou aqui, o impacto que vai ter o processo administrativo tributário, né, com a reforma tributária, essa questão da judicialização e a reforma tributária, é o que eu vou tratar lá. São esses questionamentos. Tudo aqui que eu trouxe como questionamento, a gente vai aprofundar lá, assim como todo o corpo docente de palestrantes que estão compondo a parte, né, do direito tributário. Então, haverá, pelo que o Roberto me disse, advogados, procuradores, membros do Ministério Público, juiz, todas as pessoas que operam no direito, pessoas da contabilidade também, que operam... Uma delas, inclusive, é responsável pelo projeto também. Pronto, que é exatamente que é o projeto, essa parte da contabilidade. Todo mundo que trabalha com tributário, né, vai ter um lugar de fala para que, de fato, a gente possa chegar no consenso de dizer quais são os novos rumos da tributação do país, que, como, né, a gente aqui já está falando, tende a ser de muito desafio, mas nem de tudo é ruim, né? Desafio, mas também de geração de oportunidade. Eu acho que é isso como um todo, a ideia, desde que né, o Roberto falou, o Alan também, é de olha, trazer que nós estamos no direito, em qualquer área que seja, e aí, mas eu estou falando mais do tributário, nas oportunidades que podem ser geradas. E aí, por isso que você não pode perder, porque lá vai ser, digamos assim, um divisor de água na profissão, né, de quem atua na parte de mercado, que está advogando, está estudando para concurso. Qualquer congresso que você for da Expo Direito participar, com certeza ele vai ser de relevância, vai ser um divisor de água para a sua vida. Por isso que eu acho que não deve perder. A Expo Direito ela tem uma vantagem muito grande, né? Com esse corpo de palestrantes que você viu, tem um quadrozinho aqui, gente. Todo palestrante que vem aqui fica olhando para esse quadro. Tem um quadrozinho de palestrantes aqui e ele traz uma perspectiva muito boa, que é como eu tenho 17 congressos em um, eu tenho uma possibilidade muito maior de fazer uma das coisas mais importantes que o direito nos exige, que é o networking, né? Ninguém cresce no direito sozinho, pessoal. Ninguém cresce sozinho. O Diego tem sócio, por exemplo. Eu tenho sócio, por exemplo. Por que a gente tem sócio? Porque a gente tem networking. Quantas e quantas vezes eu ligo pro Diego, cara, eu não tô sabendo fazer isso aqui. Tu sabe fazer? O Diego me liga, Roberto, como é isso aqui, isso aqui? Ninguém... O pessoal tem uma falsa ilusão, né, que a advocacia é você passar por cima do outro, eu vou tirar do cliente, tal. Ninguém cresce sozinho, galera. Ninguém cresce sozinho. E na Expo Direito você tem essa outra oportunidade ainda maior, que é o networking. Ó, mas não é com qualquer um não, cara. É com o Diego Martins, por exemplo, professor renomeado, advogado renomeado. É com o ministro do STJ, ministro do STF. Quais são os eventos que a gente pode dizer que a gente reúne tanta gente não tem. Grande, nas mais diversas áreas do direito. Então, gente... Não percam a Expo Direito, tá? Sem contar que ainda tem uma festinha aí no final do evento, tá? Vai ter uma banda aí muito legal chamada Catedral, né? Da nossa época aí, marcou gerações. Não, da sua. Da sua. Você é mais velho do que eu. Eu sou mais novo.
Eu lembro que eu ia no Ceará Music, gente, no show do Catedral. Eu ouvi falar nesse evento. Mas olha... Não, eu sou do Fortal, ali, da praia, né? Do Fortal da Da Beira-Mar, não. Da Beira-Mar, tá entregando a idade, da do Mortalha. Então, mais brincadeiras à parte, gente. Agradecer aqui, primeiro, a presença de vocês aí nos escutando até agora, estão nos aguentando até agora, né? Também agradecer ao meu amigo Diego. Cara, como eu disse, o Diego, para mim, é um dos maiores advogados aqui do estado, dos maiores professores, é um coordenador de mão cheia também, não tem um aluno que não goste dele. E, além de tudo, eu tenho um grande prazer de dizer que ele é meu amigo a longas datas. A gente já compartilha essa amizade há anos e anos e anos. Começou com um convite, após que eu era coordenador, chamando ele para dar aula. E hoje estamos aqui, eu convidando ele para nos engrandecer nesse evento tão bacana que vai ser a Expo Direito. Diego, muito obrigado antes de qualquer coisa pela sua presença. Obrigado. Quer deixar um último recado aí pro pessoal? É isso, não percam, fiquem acompanhando as redes sociais da Expo Direito, do professor Roberto Girão, né? Tudo que vai ter da Expo Direito relacionado a qualquer temática dos eventos, tributário, previdenciário, consumidor, civil, estou vendo ali penal, tribunal do júri, segurança pública, família, sucessões, tudo você pode acompanhar nas redes sociais e espero encontrá-los lá. Show de bola. Pessoal, obrigado pela presença. Não esqueçam, 23 e 24 de maio, Centro de Convenções aqui de Fortaleza. Eu, Diego e todos os demais esperamos vocês.